Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8h34, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta, via Rádio Star News Santos, também o nosso Facebook, o nosso canal oficial Ponto a Ponto no YouTube e, é claro, o nosso aplicativo, né? Vá na sua loja de aplicativos, baixe aí graciosamente, seja na Apple Store ou na Google Play e tenha em 10 segundos o nosso novo aplicativo para que você possa nos levar para qualquer lugar com você. 24 horas com muita música, muita informação, já são 10 boletins de informações durante as 24 horas da Rádio Star News, onde você tem informação, direito do consumidor, o seu pet, Minuto Esporte e por aí vai, né? Você vai ter muitas informações ao longo do dia com a nossa equipe aqui de Santos, de Brasília, de São Paulo e de todas as capitais, na parceria com a Max Casting do Brasil. Vamos às 8h35, pegar o bom dia aqui, primeiro pela Virgínia aqui. Bom dia, Virgínia. Bom dia, um ótimo programa. Vou pedir a gentileza, o pessoal está pedindo para a gente repetir mais o nosso WhatsApp, né? Então, o WhatsApp da rádio? Isso, por gentileza. Isso, é 13998058709. Repetindo, 13998058709. Pode usar o nosso chat, o nosso WhatsApp, pode entrar nas nossas redes sociais e trazendo informações também, né? Às 8h35, pegar o bom dia aqui dos nossos convidados, vocês estão à nossa frente aqui, manhã de terça-feira na Baixada Santista, com um solzinho que saiu agora há pouco, mas me parece que também não vai dar o ar da graça por muito tempo. A previsão do tempo garante que ainda nessa terça-feira e também na quarta-feira amanhã, teremos ainda tempo nublado, fechado com algumas aberturas de sol, mas garoa também. Mas pegar o bom dia aqui do nosso secretário de Finanças do município de Santos, Adriano Leocádio, está conosco. Hoje tem compromissos importantes e hoje também de olho, com certeza, lá em Brasília, né? Nós que não tiramos mais olho de Brasília, infelizmente, de jeito nenhum, até porque hoje nós temos aí momentos importantes, principalmente porque as vésperas aí de uma votação importante da desoneração da folha de pagamentos, aí os municípios também atentos. Bom dia, secretário. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia, Marcos, Muniz. Quero agradecer a todos aí pela oportunidade de a gente estar mais uma vez aqui no Ponto a Ponto, falando sobre os assuntos importantes para a nossa cidade, região e país. É isso aí, tem muitos assuntos relacionados à cidade, correção monetária dos tributos municipais para o ano que vem, principalmente em relação ao IPTU, emissão da nota fiscal do MEI, que agora é centralizada no sistema federal, não mais a nota fiscal eletrônica do município, que era muito utilizada pelos MEIs, muita gente perguntando, a reforma tributária e os municípios, como ficarão? Marcos Muniz é empresário, atua na área de logística, também aí despacho aduaneiro, conhece tudo do comércio exterior. Bom dia, depois de alguns dias de muita chuva, hoje deu uma acalmada, uma trégua. Bom dia, Eduardo, Vigília, Leocádio, aí, que tem um desafio grande aí com a cidade, né, para controlar as finanças. E bom dia para todos que nos assistem e nos ouvem. É isso aí, em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 20 anos fazendo todo esse trabalho para você que é empresário, você que é comerciante, quer importar, exportar ou levar a sua carga ou trazer para qualquer um dos portos brasileiros. Um abraço especial ao pessoal de Itajaí, que tem mandado muitas menções aí por conta da paralisação do Porto de Itajaí. O que fazer? Vamos falar sobre isso também em alguns programas que nós vamos produzir aqui, principalmente com a resposta é o governo federal, porque é o governo federal que nesse momento tem que liberar aí novamente uma licitação para que Itajaí volte a operar. Mas também Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor opção em vistorias automotivas é em todo o litoral e também em Mogi. Engie Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença. Conheça os lançamentos Residencial Mykonos e também o Ilha de Malta. E a caçula do grupo, a Engie Life, que apresenta para Santos o Residencial Piazza Torino, na João Alfredo 363, junto ali a Afonso Pena. Também destacando o apoio comercial de Ronaldo Hammer, Martelo de Ouro, Pintura Express, Funilaria e também Polimento. Mecânica Leomar, há 54 anos cuidando do seu carro, mecânica elétrica e também câmbio. E também tintas e tintas, vai pintar, pinte com quem mais entende tintas, tintas e tintas Santos e São Vicente. E M Rocha Contabilidade,
desde 2001, cuidando de toda a tributação e a folha de pagamento da sua empresa. Virgínia, vamos a um rápido intervalo e voltamos já com várias perguntas aqui para os nossos convidados, principalmente aqui falando sobre a questão econômica, né, que é tão importante para todos nós, nesta terça-feira, às 8h38. Voltamos já. E participação. Dininha Couto, bom dia, amigos. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia, excelente programa. Parabéns aos convidados. Acompanho o programa no TAV de Milão e a Florença. Olha aí, ó, o nosso Ailton está em Milão, na Itália. Bom dia a ele que chegou esta manhã lá na Itália. E bom dia para a Dininha, que está em São Bernardo do Campo, né? Audiências qualificadas do nosso programa. Então vamos ao intervalo. Mando um abraço também ao Ricardo Pereira, que está na Praia Grande dando bom dia, dizendo aqui o sol está tímido, mas brilha e está esquentando um pouco a nossa vontade de trabalhar. Bom dia, Ricardo. Voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste.
Nós estamos de volta às 8 horas e 43 minutos, aqui com o nosso ponto a ponto, para todo o planeta via internet, pela nossa rádio estarnewsantos.com, o carinho e audiência de todos os nossos ouvintes. Eu tenho uma mensagem para você aqui da Prefeitura de Santos, uma mensagem importante para que você preste atenção. A gente já fez discussões, trouxemos aqui a secretária Alder Cleis, a vice-prefeita Renata Bravo, e virou uma polêmica em alguns momentos, as pessoas acabam entendendo que é mais justo e mais necessário. Então, preste atenção, principalmente quando a gente percebe as pessoas em situação de rua como estão, né? E aí a gente pode e deve ajudar. A Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. Não dê dinheiro a essas pessoas em situação de rua. Faça a sua parte. Como? Ligue 153. Desta forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas e iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade. O município oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio e diversas ações que resgatam a autonomia desses moradores de rua. Lembre-se, por trás de cada pessoa em situação de rua existe uma história. Vamos dar oportunidade para essas pessoas voltarem a serem reintegradas à sociedade. Com a união do poder público e da população, nós podemos fazer essas histórias terem um final feliz. Então, gente, lembre-se, 153. Eu dei exemplo, eu e a Virgínia aqui fizemos isso, ligamos. Nós vimos num dia de chuva, de garoa, do outro lado da rua aqui, não é mentira, se for pesquisar lá quem faz o atendimento, veio na madrugada e levou essa pessoa. Você acha que é bacana ver alguém em situação de rua? Não. E se você der dinheiro, esse dinheiro vai parar onde? Com certeza no mundo das drogas. Então vamos colaborar e ajudar quem mais necessita. Às 8 horas e 44 minutos, já começando o programa aqui também, lembrando, né, os nossos ouvintes devem participar conosco, podem participar pelo nosso chat aí e também, né, lembrando, no nosso WhatsApp é o 13 99805 8709. É só colocar o 03, você que está fora da Baixada Santista, e vai encontrar rapidamente o nosso WhatsApp para participar conosco. Estamos aqui com a presença do secretário de Finanças do município de Santos, Adriano Leocádio. Secretário, nós temos aqui vários temas, né? E a correção monetária dos tributos municipais para o ano que vem, principalmente do IPTU, é um assunto que interessa a todos os munícipes, né? E sempre tem aquela preocupação, as pessoas, mas será que vai ter aumento do imposto? A cidade de Santos, que está entre as 10 cidades brasileiras com maior qualidade de vida, e as pessoas sempre perguntam, né? Poxa, eu quero morar em Santos. É caro morar em Santos? Os tributos são altos? A cidade de Santos ela tem um custo de vida elevado, né? Quem falar o contrário não conhece Santos. Santos tem um custo de vida elevado, assim, sobretudo do ponto de vista do preço dos imóveis, pela valorização do mercado imobiliário em Santos. Esta valorização ela implica necessariamente no tributo, porque o tributo ele é cobrado um percentual sobre o valor do imóvel, né? A média nacional de cobrança do IPTU no Brasil, hoje, a média da alíquota tributária é de 1,37%. Então, na média, no Brasil, os municípios brasileiros cobram 1,37% sobre o valor do imóvel. A gente tem alguns exemplos, inclusive de municípios da nossa região, que cobram 2%, 2,5%, mas a média do Brasil é 1,37%. Em Santos, o IPTU é de 1%. Então, assim, a gente está bem abaixo, né, 30% abaixo da média nacional. Para o ano que vem, até assim em primeira mão eu quero anunciar, acabou de ser fechado o índice de correção dos tributos municipais, tributos e preços públicos, né, municipais para o ano que vem. A gente alterou a legislação recentemente, então o período de aferição é de agosto de um ano a julho de outro ano, que vai impactar no ano subsequente. Então, ficou em 3,99%. Então, eu já estou anunciando, o IPTU do ano que vem vai ser de 3,99%. A gente também tem algumas novidades, no sentido de que nós, por exemplo, o desconto continua de 4%, então quem pagar à vista vai pagar por conta de uma inflação menor, vai pagar um IPTU nominalmente menor do que o ano passado, se a pessoa fizer a opção por pagamento à vista. E a gente também acabou de encaminhar um projeto de lei importante para a Câmara, é um projeto de lei onde a gente cria o IPTU digital na cidade, onde as pessoas vão ter, nós vamos fazer campanha institucional, de publicidade, quero voltar aqui para falar sobre isso, mas, em linhas gerais, é onde a pessoa que optar em não receber o carnê de IPTU de forma física, baixar o aplicativo, vai ter um desconto de 1% sobre o valor do imóvel, limitado a R$ 100 esse desconto. Então, é um desconto considerável para aquelas pessoas que não optarem
receber o seu carnê de forma física. Quem quiser continuar recebendo, não tem problema algum, nós Só continuaremos para acrescentar mandando. essa informação, muito boa informação. Como é que a pessoa pode aderir a isso? Como é que ela pode baixar esse carnê? Assim que a lei for aprovada, no outro dia o prefeito vai publicar um decreto, Certo. e neste decreto nós vamos criar os critérios, mas tudo será feito através de um aplicativo que nós disponibilizaremos nas plataformas, né, de celulares, e também no site da prefeitura, lá na página, na homepage da Secretaria de Finanças. Não terá nenhuma dificuldade, o município, para baixar esse carnê. Sim. Perfeito, ótimo. Hoje em dia já é possível pagar tudo pela internet, né? Uma grande maioria, uma grande parte das pessoas pagam tudo pela internet, né? O meu carnezinho mesmo, ele fica lacradinho, eu nem toco nele, que eu pago todo ano, vem o DDA, eu já programo os pagamentos, tudo certinho, e a gente consegue pagar. Então, para essas pessoas que, como eu, preferem não receber o carnê por conta, né, da questão ambiental, né, da questão desse papelaça todo, tudo. Então, assim, aí a gente prefere que pessoas como eu preferem. Quem prefere receber em papel vai continuar recebendo, mas quem optar em não receber vai ganhar um desconto de 1% sobre o valor do interessante, eu sou desses que preferem realmente eliminar, né, essa papelada toda. Você tem, haja gaveta, hein, Marcos? Pode guardar papelada. Nossa, sem dúvida, né? Passamos aí pelo momento delicado, né, de pandemia. Acho que houve uma evolução de todos os aspectos, inclusive na parte de digitalização de processos, sim. E tudo, né? E nós não podemos regredir, né? Acho que o mundo pede isso. E agora, obviamente, o poder público ele tem um papel muito importante, que é digitalizar também de verdade, né? Não faz sentido hoje você fazer a sua assinatura digital pelo e-token, né? Exato. E o órgão público pedir para que você vá no cartório. Reconhecer. Exato. Né? Então, a coisa mais absurda do planeta é você chegar em uma certa repartição pública, você precisar ainda assinar, levar no cartório, reconhecer firma. Quer dizer, está totalmente fora do regramento que pede o planeta. Se me permite, vamos lá. Você, como um bom empresário, um grande empresário, você procura sempre ter uma formação a mais. Ele mexe, está fazendo os cursos aí da Fundação Dom Cabral, você tem a sua empresa sempre posicionada, eu percebo nos seus chamamentos para convocar aí novos colaboradores da sua empresa, os seus requisitos, para que a pessoa já se sinta realmente. Aí você hoje tem as empresas trabalhando com compliance, você moderniza a sua empresa. Quando você ouve que o município tem essa intenção e trabalha para isso, é o caminho para a gente ter cada vez municípios mais organizados e municípios mais autossustentáveis, né? Sair daquela dependência. A gente já vai entrar em relação à reforma tributária dos municípios, porque muita gente tem dado versões, tem versões aí de um lado, versões de outro, mas essa questão da modernização, da agilização, né? Principalmente que o município, as finanças pode dar, é importante até para o empresário. Sem dúvida. Assim, de todas as reformas, eu acho que seria primordial para a eficiência do Estado seria a reforma administrativa. Exato. Isso sem dúvida. Então, se começar qualquer outra reforma sem administrativa, o gestor, né, da pasta pública ele fica sem norte para fazer a sua administração de forma eficiente, né? Agora nós passamos por todo esse momento, né? E o Estado ele não pode ser paquiderme. Você ficar com demandas de mudança de legislação ad eterno, né? Então, a digitalização dos processos ela é uma realidade em todos os setores, sim. Eduardo, e eu acho que o poder público ele precisa acompanhar, e acompanhar à frente do que acontece nas empresas, né? A empresa ela segue de forma com processo acompanhando a mutação toda, né, de tecnologia, e o Estado ainda continua pesado, né? Exato. Pagamos muito para pouco retorno de serviço, né? Pífio, né? E a cada momento nós cobramos eficiência, né? Eu tenho um alvará de funcionamento há 5 anos, Leocádio. Então, há 5 anos, uma mudança de endereço. Já passou em todas as secretarias. Então, aniversário de 5 anos. Fez dia 17/6, né? Então, assim, é surreal entender como funciona essa máquina. Né? E, assim, nos dias de hoje, nós continuarmos assim com uma tamanha burocracia para quem quer empreender, quando ele começa a querer empreender, ele já desiste, porque o desânimo cai sobre nós, né? Vamos aproveitar antes de entrar, então, nessa questão da reforma tributária também, e eu vou até acrescentar, entender o secretário também por isso, o secretário pode, inclusive,
tentar entender, né, o porquê. Por exemplo, vários empresários têm comentado isso, não apenas o Muniz, um alvará de 5 anos que não é o definitivo, é um alvará provisório, vamos colocar assim. Dá para entender o que possa ser feito, secretário? Claro que não é da sua pasta, mas também tem a competência financeira do município, que é importante, porque eu não imagino que nenhum secretário de finanças, nenhum município fique assim, aí como eu quero que essas empresas deixem o meu município. Pelo contrário, você quer que elas venham para o seu município para acrescentar a questão da arrecadação do município. Exato, é assim. Na verdade, a minha secretaria é que concede o alvará. A emissão de alvará é de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Gestão. Então, o processo ele nasce conosco e ele morre conosco. Ele termina conosco. Nesse interim, no meio do caminho, ele percorre por toda a administração municipal, ao bem dizer. Na grande maioria dos casos, como é o caso, por exemplo, da empresa do Marcos, passa pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, passa pela Companhia Engenharia e Tráfego, principalmente, por conta da questão de trânsito, vagas, transporte, essas questões todas, e depois retorna para a Prefeitura. Isso é uma questão extremamente relevante que nos preocupa em demasia. Quando o prefeito anterior, o Paulo Alexandre Barbosa, assumiu o governo, nós tínhamos um estoque, em 2013, de 28 mil processos em tramitação na Prefeitura de Santos. Eram 28 mil processos. Hoje, quando o Rogério assumiu, isso já tinha diminuído para em torno de 12 mil. Hoje é um pouco mais de 2 mil processos que ainda estão em tramitação. Ainda é um número bastante considerável, mas é um número muito menor do que já teve. Ontem, o prefeito Rogério anunciou, junto com a nossa Secretaria de Infraestrutura e Edificações, a Secretaria de Obras, né, que assim a gente diz, um programa novo, que é o Aprova Santos, onde toda a questão de obras na cidade, que era um dos empecilhos, se não o grande empecilho para a emissão do alvará, né, a grande dificuldade, vai ser feito tudo de forma eletrônica, tudo de forma digital. Evidentemente que a gente ainda vai ter um tempo para lidar com esse passivo, que é um passivo ainda considerável, mas a gente parte a partir da publicação do decreto, que saiu hoje. O prefeito fez publicar hoje esse decreto. Então, a gente inicia toda a tramitação na Prefeitura de obras e edificações, de obras particulares, né? Sobretudo, tudo será feito através de procedimento digital. Esse trabalho foi feito em conjunto com a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, que colaboraram no pensamento, na elaboração, na confecção desse projeto. Nós contratamos um software extremamente relevante, conhecido no mercado, para implementar isso na cidade. Então, a gente tem buscado, a pasta de meio ambiente também utilizará dessa ferramenta. Então, são ferramentas que vai de encontro a solucionar essas angústias, sobretudo do empresariado e também dos cidadãos de forma geral na cidade. Olha, o Elcio Moreira, que está no centro de Santos, dá bom dia, parabeniza o programa, parabeniza aqui os convidados. Ele disse que está na mesma situação do Muniz, né? O prazo dele está um pouquinho menor, né? Está há 3 anos e 9 meses. Ele faz uma citação aqui ao secretário. Nesse trâmite que o secretário colocou, não seria alguma secretaria que estaria um pouco menos mobilizada, estaria retardando isso? Não seria interessante consultar, já que o secretário diz que há uma notabilização, como ele diz aqui, de várias secretarias? Sim, a gente tem feito um levantamento no sentido... Uma das secretarias que a gente tinha um problema muito significativo era a Secretaria de Obras. Se você levantasse uma boa parte, até porque o serviço da Secretaria de Obras tramita 100 mil processos por ano dentro da Secretaria. Então, é impensável que você consegue lidar com tamanha quantidade de trabalho. Não adianta você contratar mais gente. A pessoa fala, contrata mais gente. Eu vou ter quantos fiscais aqui na cidade? Vou ter 5 mil fiscais na cidade para dar conta? Não. O que a gente precisa é ter ferramentas, soluções que sejam ágeis, né? E, sobretudo, tem uma outra questão que é extremamente importante. Você não cria uma solução importante, fácil, se a legislação ela não é moderna. Esse é um dos grandes problemas nossos. Então, nós estamos com um grupo de trabalho, a gente teve uma reunião há um tempo atrás, recebemos uma demanda, né, da Associação Comercial e também da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui da cidade, no sentido de que a gente
modernizar essa legislação. O prefeito me incumbiu dessa missão, eu criei um grupo técnico de trabalho envolvendo todas essas secretarias que eu acabei de falar. Então, todos os órgãos da prefeitura estão elaborando, nós vamos alterar a legislação de concessão de alvará, sobretudo daquelas que não causam impactos grandiosos do ponto de vista de trânsito ou do ponto de vista ambiental, para que, até porque essas empresas que demandam uma análise mais detalhada e mais trabalhosa possam ter um foco maior. Uma das ações que a gente já teve, o prefeito Rogério fez publicar há pouco um novo decreto municipal. Esse decreto municipal, o que ele vem a fazer? O encontro da Lei de Liberdade Econômica, que no governo Bolsonaro foi proposto. Então, a gente é uma das primeiras cidades do Brasil que implementa já a Lei de Liberdade Econômica. Então, a gente tem uma relação de empresas hoje que não precisam funcionar com alvará municipal. Então, ela não depende mais de alvará municipal, ela tem lá o CNPJ, ela faz o recolhimento dos seus tributos, isso basta. Nós aumentamos o número de empresas que são consideradas de baixo risco. O que isso significa, Edu? Quando a empresa é classificada de baixo risco, todo o processo é dentro da Secretaria de Finanças. Pois não. E assim, e por que eu falo que nós temos um trabalho diferenciado, né? A Secretaria de Finanças. A minha média de concessão de alvará hoje é de 2,7 dias. Então, em 2,7 dias, na média, eu concedo um alvará de baixo risco hoje na cidade de Santos. Então, assim, o que nós fizemos? Nós aumentamos o número de empresas que são classificadas com baixo risco. Então, a gente está permitindo que essas empresas façam todo o processo dela. O processo é eletrônico, digital. O cara nem precisa aparecer na prefeitura. Se quiser aparecer, pode ir na sala do empreendedor, que está reformada, está novinha, para lá. Mas, assim, não precisa nem comparecer na prefeitura para fazer o seu alvará. Tudo digital. Tudo. 100% digital. Então, isso daí a gente permite com que a nossa média seja de 2,7 dias, sendo que em alguns casos, em um dia, a gente concede o alvará de funcionamento. E algumas empresas nem precisam de alvará, por conta da Lei de Liberdade Econômica. Então, basta ele ter o CNPJ, ele já pode apurar. A gente diz quais são as... Então, assim, são processos que tentam sanar definitivamente esses problemas que a gente tem, que é histórico dentro da nossa cidade. Eu vou mudar de tema aqui, mas eu vou pegar o bom dia do Amaury Alves, da Aparecida, dar parabéns também aqui ao programa, a Rádio Star News, e diz, né? Ele também está no aguardo aí, mais um, mas ele diz que justamente é o que o secretário está comentando. O problema dele foi a adaptação na obra, na construção que fez, e ele não conseguiu até agora o alvará definitivo. Segundo ele, já conversou com o próprio secretário, ele falou que conversou com o secretário Glaucus, né, em relação à obra, e está aguardando aí. Segundo foi informado a ele, nos próximos 3 meses, né, ele terá uma definição para a liberação do alvará definitivo. Tá aí, Amaury, obrigado pela participação, né, e que você tenha esse êxito. Ô, Muniz, é importante que essas falas do secretário são importantes para todos nós aqui, acelerar, desenvolver, modificar esse panorama, porque como talvez você tenha pego aquela leva ainda do começo, né? São 5 anos que você citou, para que a gente possa tirar essa fila, que já foi aí de quase 30 mil, hoje está em 2 mil, um pouco mais, o que prova que a coisa talvez vá se resolver em breve. Não, sem dúvida. O município ele teve uma demanda no final do ano passado, né, em dezembro, foi publicada uma nova lei de uso e ocupação, que conseguiu, acho que, mitigar boa parte dessas questões de alvará, né, colocando essas atividades para onde realmente elas podem funcionar, mas, assim, é o que o Leocádio falou. Eles têm umas amarras legais, né, que eles não conseguem dar demanda nas suas atividades ou até mesmo celeridade nos processos, em virtude de uma legislação ainda provocada de forma bem atrapalhar o andamento do serviço, né? Em secretarias. Então, se depender da secretaria dele, como já fui 2, 3 vezes lá, bem atendido, fiscais explicando exatamente, mas assim, a cidade ela passa por uma transformação. Sim. Né? A transformação, a legislação, ela segue de forma que o empresário às vezes não entende por que num armazém eu não posso armazenar, por que eu no armazém eu não posso estacionar um caminhão para carga e descarga. Então a gente fica nesse dilema. O mobiliário foi feito para aquilo, mas a atividade não pode ser, né? Então é difícil qualquer um entender. A gente há de se ver ali o entorno ali da Vila Nova, né? Ali no entorno do mercado. Toda aquela região sempre foi cerealista, né? O DNA ali é para essa atividade. Você vê o total abandono que se tem. E eu posso te afirmar com toda certeza, aquele abandono é em virtude da dificuldade de se ter um alvará de funcionamento. Tá? É quase impossível
ali. Então, foi tudo segregado nessas mudanças de uso e ocupação que se vem desde a Lei 730, promulgada pelo prefeito Papa, né? Então, de lá para cá, todas as atividades que, ou por acaso mudou, ele não consegue nem vender e nem alugar. Então, você fica com aquele imobiliário vazio, sem atividade, né, para o proprietário do imóvel, e aí se cria um outro problema, que é um problema social que se tem hoje aí da população de rua. Né? É o entorno. É uma questão que o secretário, não sei se quer comentar, ou a gente pode mudar de tema aqui, secretário. Quer comentar essa fala do Muniz em relação a isso, essas áreas que acabam sendo não ocupadas por empresários, por comércio, justamente pela não obtenção desse alvará, e tem trazido esse problema, que a gente já trouxe vários secretários aqui, que é essa ocupação, né, irregular de moradores de rua. Mas me parece que existe agora um grande projeto, uma grande iniciativa que já está em andamento para tentar resolver isso, né? Não somente a ocupação desses imóveis definitivo, que as empresas possam se instalar, como também trazendo não um novo visual, mas uma nova ocupação regular de moradores, comerciantes e empresários. Essa observação do Muniz é importante para trazer para aquela região justamente o que a gente quer, que é um progresso e desenvolvimento. A gente às vezes tem algumas experiências legislativas, no Brasil como um todo, né, que elas são extremamente danosas para a história da cidade, né? A gente teve algumas... a alteração que teve alguns anos atrás da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que ela, principalmente, ela retirou a conhecida faixa de amortecimento portuária, ela impediu que vários empreendimentos, né, pudessem ou mudar simplesmente de endereço, ou se o cara mudasse de sócio, a gente ficava impedido de conceder alvará. A gente conseguiu, depois de muito esforço, né, o secretário Glaucus, ele fez um trabalho muito importante no sentido de conduzir a sociedade para entender, porque por trás disso tem também uma ala da sociedade que é muito contrária a essas mudanças, que acredita que a cidade de Santos, né, eu sou um crítico desse pensamento, que Santos só tem que ter banco e árvore, como se banco e árvore deve ser sustento para todo mundo, que a gente esquecesse das empresas, dos empregos que são gerados, das famílias que são sustentadas. O governo tem uma postura no sentido de viabilizar o empreendimento empresarial na cidade, garantindo, sobretudo, a qualidade de vida para o nosso morador, sem acabar com a nossa cidade, mas garantindo que o empresário possa exercer a sua atividade tão importante para a sociedade como um todo. Aquela região da Vila Nova é uma região que tem um olhar muito especial, né? O prefeito Rogério fala uma coisa que me chama muito a atenção. Eu vejo as pessoas falar bastante, por exemplo, do DIC da Vila Gilda, sim, que são bolsões de pobreza que a gente tem, mas muito pior que a situação do DIC da Vila Gilda é a situação da região do Mercado. Né? As pessoas vivem numa condição bastante desumana. Então, assim, a cidade de Santos não pode achar que Santos se resume a Vila Rica, né? Sim, a gente achar que é Ponta da Praia, Vila Rica, Embaré, não é, pelo contrário. Então, assim, a gente ainda tem bolsões de pobreza e a cidade de Santos precisa olhar, não tem o direito de colocar isso para debaixo do tapete. Eu acredito que as obras na região da Vila Nova, a liberação da legislação, isso vai trazer bastante empreendimento empresarial para a região, eu acredito que vai valorizar. Para você ter uma ideia, a região centro histórica geral, o centro expandido de Santos, ficou mais de 20 anos proibido de morar pessoa. Tinha lei que proibia morar pessoa no centro de Santos. Então, como é que você vai desenvolver uma região que não tem gente? Então, assim, é o que eu chamo de experiências legislativas desastrosas. Muito, né? Desastrosas. Então, assim, a gente tem buscado aprender, é evidente que é muito trabalho. E hoje o trabalho, me permite, secretário, de fazer com que as pessoas voltem a morar no centro é gigantesco. Exatamente. Tem que reconquistar isso. É uma mudança cultural. Então, assim, aquela região da Vila Nova precisa de um olhar do poder público. O prefeito Rogério tem se preocupado bastante com a situação da região, tanto para a gente poder colocar mais empresas funcionando, gerando emprego, para que as pessoas possam morar perto do trabalho, e a gente não tem problema de deslocamento. Então, tem um conjunto de ações que são benéficas para a sociedade. Bem colocado pelo secretário, né? Às 8 horas, vamos chegar às 9 horas, 9 horas e 6 minutos, na verdade, né? Antes de entrar no outro tema, só passar uma notícia e eu vou até juntar com o nosso tema do programa de hoje aqui, um dos temas, né? Para que o secretário Adriano Leocádio, secretário de Finanças do município, possa falar em relação à reforma tributária dos municípios. Mas São Paulo tem 90% de chance de ganhar com a reforma tributária, diz IPEA. Ainda acrescenta, Estado e também Prefeitura da capital devem ter arrecadação turbinada
pós-efeitos aí da reforma tributária. Opinião aí do IPEA. Eu não sei se é a mesma visão do secretário Leocádio, não sei se o Muniz, como empresário, pensa da mesma forma, e uma fala também, né, do ministro da Fazenda, nosso ministro Fernando Haddad, que diz o seguinte, ele afirmou que taxar as offshores e os super ricos não é uma ação de Robin Hood. Fundos dos super ricos somam mais de 880 bilhões e têm benefícios tributários que outros não têm. Então, são duas questões. Dá para concordar, o secretário, com o IPEA, que diz que a reforma tributária vai turbinar a arrecadação do Estado, da Prefeitura, principalmente da capital, e que os municípios, né, do Estado podem sair se valendo disso? Assim, a reforma tributária, a gente não tem a menor dúvida que ela é necessária, né? Então, assim, é um manicômio tributário no Brasil, né? As empresas precisam ter, hoje em dia, se é uma empresa de engenharia, tem empresa de engenharia que tem mais contador e advogado do que engenheiro, né? Então, assim, você tem uma empresa de determinada área que ela precisa ter um escritório para administrar o contencioso tributário que é enorme. Então, a gente não tem dúvida que a simplificação tributária ela é essencial para o Brasil. Então, partindo desse prisma, nós precisamos avançar. Hoje, o mercado financeiro ele espera que o Brasil aprove uma reforma tributária. O que a gente precisa construir? Nós precisamos construir uma reforma tributária que ela garanta com que as políticas públicas, sobretudo aquelas desenvolvidas pelos municípios, porque, se você tem uma ideia, nos 6 primeiros meses do ano, apenas 6% da arrecadação nacional ficou com os municípios, dado do próprio governo federal. Então, de cada R$100, 6 ficaram no município. Então, de cada R$100 que você paga de tributo, de imposto, principalmente de imposto, R$6 ficou na cidade de Santos. Então, assim, é um número muito pequeno para a gente conseguir desenvolver. E tirar isso, reduzir ainda esses R$6, Então, assim, é isso que a gente está lutando. A gente esteve em Brasília na semana passada, eu estive em Brasília junto com o prefeito Rogério, com o deputado Paulo Alexandre Barbosa, visitamos lá o Ministério da Fazenda, visitamos alguns órgãos da administração pública federal, no sentido de que a gente possa lutar pelos interesses dos municípios. E lutar pelo interesse do município não é ser egoísta, não. Às vezes a pessoa fala, o município... Outro dia eu recebi uma crítica de uma pessoa na internet, que a pessoa fala, graças a Deus que foi aprovado, os municípios são muito egoístas. Não tem nada de egoísta, moço. A gente não existe... Ninguém mora no Estado e ninguém mora na União, né? A gente mora na cidade. Exato. Então, você precisa valorizar e valorar a economia da cidade, para que a cidade possa se desenvolver e as pessoas possam se desenvolver. Porque, se a gente for pegar o orçamento da União, com que se gasta o orçamento da União? Se gasta basicamente com duas coisas: previdência e juro da dívida. É isso que se gasta dinheiro da União. Então, assim, a gente gasta dinheiro com saúde, com educação, com assistência. A gente vai discutir sobre população de rua. Secretária Áudrea, vice-prefeita, tiveram conversando com você, Eduardo. Como é que nós vamos fazer política pública sem recurso? Então, nosso abrigo, nosso anseio é para que a reforma tributária que é necessária, que nós defendemos, ela garanta que os municípios continuem a poder investir. As capitais, evidentemente, elas vão estão bastante tenebrosas com relação a isso, mas eu acredito que a gente consegue tirar disso algo bom também para os municípios. Em relação ao que disse o secretário Marcos? Bom, eu estou sempre atento, né? Mas eu estou sempre atento, né, nessas mudanças de legislação, né? Até porque nós tivemos um elevado custo tributário nesses últimos anos. Agora, começo do ano, né? Então, nós temos um porto aqui que passa 1/3 da riqueza do país, mas toda essa riqueza que é gerada aqui no município, né? Ele não fica no município, Eduardo. Então, a gente tem algumas demandas que são essenciais, principalmente, né, até virou, acho que, lenda urbana, esse ligação seca, né? E não se faz uma ligação seca, não se apresenta projeto e não se apresenta quem vai entrar com os recursos para iniciar o projeto, Eduardo. Então, as discussões em cima disso. Quanto à reforma, Eduardo, eu fico aguardando a finalização, porque é do DNA do Legislativo, né, colocar algumas jabuticabas no meio. Então, todo o planejamento que a gente pode fazer com base agora nessa minuta, eu acho que é prematuro, sem se ter a definição da minuta aprovada, que aí a gente consegue uma análise assim mais sensata. Eu, em particular, eu entendo que uma boa parte das empresas, elas estocam, Eduardo, imposto, né? A partir do momento que você
adquirir um insumo, vamos falar de comércio exterior, você adquiriu um insumo importado, você pagou as 6 tributos aí, você colocou no seu estoque, você está estocando a mercadoria e mais os tributos. Ele passa de uma forma tributária a você se creditar a partir do momento que ele sai para a venda. Mas até aí, Eduardo, é em torno de 180 a 220 dias, né, que você tem com esse imposto acumulado. Então, acho que é um IVA tupinicado que está se vindo para a gente, né? Aliás, criaram 3 IVA, né? CBS, né? Contribuições de bens e serviço, e o IBS, Imposto de Bens e Serviço. Agora vão criar um terceiro, que é sobre as grandes fortunas. Então, assim, a gente já começa algo tupinicando a lei. Por que o governo ele não tem a coragem de fazer um IVA de verdade, Eduardo? Porque ele vai reduzir a arrecadação assustadoramente. Porque você passa a arrecadar para o Estado, a partir, se fosse um IVA, como é praticado em outros países, você pagaria para o governo a partir do momento que você vendesse o produto, ok? Esse IVA proposto, você acumula o imposto para, num segundo momento, você se creditar ou pagar a diferença para o governo. Então, o IVA de verdade, vou te dar um exemplo dos Estados Unidos. Você importa uma mercadoria brasileira, tá? Você paga o imposto de importação, que ele gera em torno de 1% a 6%. Coloca essa mercadoria na tua loja, Eduardo. Você só vai pagar os demais tributos a partir do momento que você vende. Aqui no Brasil acontece ao contrário, você paga os insumos, toda a mercadoria com ela aqui no porto. Então sai da conta do contribuinte direto para a conta do Estado. Isso aí você imagina quantas declarações de importações são registradas a dia só na cidade de Santos. Então o recurso entra direto na conta do governo federal. Quanto que se volta para o município de Santos? Exato. Zero. Exato. Então, assim, acho que a gente precisa chegar no momento e parar de ser imaturo, de acreditar que nós vamos sempre, a todo momento, subsidiar estados e municípios de péssima administração. Então, assim, acho que eles precisam dar a sua contribuição na parte administrativa. Por exemplo, nós somos um dos países que mais investimos na educação. Vê o resultado da educação no PISA. É ridículo. A gente tem evoluído. Países que investem menos na educação têm um índice melhor que o Brasil. Então, sem compliance, sem apontamento, sem acompanhamento, Eduardo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A cada momento nós vamos colocar mais recursos para zero resultado. A gente pode pegar, então, secretário, Santos está, do que diz o Marcos, a contramão, mas a contramão do lado positivo. Porque a gente tem aí, por exemplo, a aquisição da área do Colégio Marza, que deve começar agora, no próximo mês, a demolição, processo que é um pouco lento, porque tem que demolir, tem todos, não é porque a prefeitura, mas vai se erguer ali um novo complexo educacional. Nós temos a Strong, que também já foi feito esse trabalho, mais um complexo educacional. Nós temos uma área própria na Zona Noroeste, né? Também sendo levantada, se não o maior complexo educacional da cidade. Lembrando que nós vamos ter aí a questão da educação com o dia inteiro, né? Integral. Isso é positivo. E se não me falha a memória, tem mais alguma coisa. Então, quer dizer, isso que o Marcos colocou é positivo, é importante. Seja na área da saúde, seja na área da educação, o município faz. E até para acrescentar com isso, né? É o equilíbrio fiscal do município para os próximos anos, porque eu vejo muitos prefeitos comentando, o próprio deputado Alberto Morão disse o seguinte, né? Os municípios têm sofrido muito, né? E tem que ter muito ajuste, tem que se pensar muito. E ele até dizia, nós aqui na nossa região da Baixada Santista, o Marcos vai lembrar, precisávamos sentar aqui, é claro que cada um tem a sua versação de recursos, cada um tem o seu orçamento, mas esse equilíbrio é fundamental para que nós possamos ter uma região com maior desenvolvimento, criação de emprego, e não vamos perder os nossos jovens para outros locais, né? Saindo da Baixada, saindo do país. O governo federal dá péssimos exemplos, né? Com os gastos que se tem, com as criações de ministérios sem eficiência nenhuma. Então, assim, o exemplo que se poderia vir de cima, não se vem. E os municípios, alguns acompanham a mesma iniciativa do governo federal, né? Criar secretarias sem nenhum efeito, de certa forma, prático, né? De o que isso vai trazer para a sociedade, o que isso, de fato, vai trazer. Então, assim, o inchaço da máquina pública, nós
percebemos aí os estados, né, principalmente algumas estatais, sendo ocupadas com pessoas que não têm absolutamente nenhuma condição curricular para administrar, nenhuma. Então, a gente entende que o executivo, em um certo momento, ele tem alguns cargos que são de confiança. Sim, sim. Mas outros são cargos técnicos. Não faz nenhum sentido você colocar alguém que não tenha uma grade curricular para atender aquela pasta que ele vai assumir, cara. Você falou de Caraçana Imposto, o Cláudio Paulo, que ele é de Santo André. Está quase do lado aí, viu, de São Bernardo, viu, Cláudio? Você fez um comentário aqui que eu prefiro nem replicar, mas você disse que mais um ministério vai ser criado, é verdade? É verdade. O presidente Lula anunciou ontem a criação do novo ministério que vai cuidar das micros e pequenas empresas. Eu não sei se é para repatriar alguém de algum partido, mas pelo menos foi anunciado pelo presidente da República. Agora, secretário Danilo Leocádio conosco aqui, esse equilíbrio fiscal do município para os próximos anos. O próprio orçamento desse ano, em meio a tanta coisa que está acontecendo, arcabouço fiscal, que é um outro regulamento, mas a reforma tributária, o Arthur Lira pede a reforma administrativa, ele diz que é necessária, é fundamental, apregua isso. Fernando Haddad diz que talvez não seja o momento de fazer essa reforma, mas também acha adequado. Os municípios, na verdade, onde a versação acontece, onde a arrecadação acontece, e aí tudo vai para a destinação final, que é a própria União. Mas o equilíbrio fiscal do município nos próximos anos, o próprio orçamento desse ano, como é que fica essa situação para os secretários? Lembrando também que o secretário Adriano Leocádio preside a Federação, né, dos Secretários do Estado de São Paulo. Isso assim, no caso da cidade de Santos, a gente vive um momento assim razoavelmente equilibrado, né, do ponto de vista fiscal. A gente vem nos 3 anos do prefeito Rogério Santos, todos os anos conseguindo um superávit orçamentário, né? Isso daí é fundamental e necessário. A pessoa pode falar para mim, mas a prefeitura não é para guardar dinheiro. Na verdade, a gente precisa ter uma reserva. A gente viveu isso na prática com a pandemia. Os municípios que conseguiram combater e ter uma ação eficaz durante a pandemia foram aqueles municípios que estavam em situação fiscal tranquila. Então, isso nos permite viver as adversidades do nosso dia a dia, permitindo com que a gente planeje. Hoje, a cidade de Santos tem um equilíbrio fiscal. Hoje, todos os nossos fornecedores recebem absolutamente em dia, exatamente no dia do vencimento da sua fatura. Eu começo a ter ganhos, né, no nosso preço. Hoje em dia, quando eu faço uma licitação, os preços já são menores na Prefeitura de Santos, porque os nossos fornecedores já percebem que nós pagamos em dia, então eles querem fornecer para a gente. Então, a gente começa um ciclo vicioso, né, positivo. Tem uma nova lei em relação a licitações, não tem? Exatamente, 14133, que passa a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Essa é a nova legislação. Nós, em contrapartida a isso, a gente está tendo uma queda de arrecadação, sobretudo dos impostos estaduais. Então, o ICMS e, por consequência, o Fundeb tem diminuído bastante nesses últimos meses. Nós aqui em Santos estamos tendo um impacto menor, porque a gente vem de um crescimento e, como eu disse para vocês, a gente tem uma reserva e a gente administra de maneira eficaz essa reserva e, mesmo assim, durante o mês, a gente nunca fecha no negativo, né? Então, a gente tem uma premissa de todo mês fechar no azul. Assim, mas municípios, né, a nossa cidade irmã aqui, vizinha, São Vicente, está passando por um momento de dificuldade muito sério por conta da redução do ICMS e, consequentemente, a redução do Fundeb, né? Mas eu queria voltar na questão do Marcos, com a licença que vocês me dão. Pois não. É importante o que o Marcos falou no sentido da educação, né? A educação é uma área que me preocupa bastante. Eu converso todo santo dia com a secretária Cristina Barleta, porque a gente já percebeu, e o que o Marcos falou é uma verdade, o problema do Brasil na educação não é investimento, não é dinheiro, né? É má aplicação do recurso disponível, é má versação de dinheiro público. Então, assim, é isso que nós precisamos focar. Nós precisamos focar em experiências exitosas, onde a gente consiga... É uma obsessão do prefeito Rogério Santos a questão de 75% das nossas crianças estarem em colégio integral, porque isso já foi provado no mundo todo, sobretudo nos países A eficácia. A eficácia, sobretudo na população mais pobre, porque o meu filho não estuda o dia todo, mas à tarde ele vai para o surf, à tarde ele vai
ele faz aula de taekwondo, aí ele faz para aula de música. Então, nós temos condição. As crianças, sobretudo aquelas crianças que estão matriculadas em escola pública, a grande maioria delas, não tem opção nenhuma. Então, o contraturno é fundamental no processo educativo, para a gente ocupar as nossas crianças. A gente sabe que hoje não é igual à nossa época mais. Sim. Antigamente, a gente podia brincar. Hoje em dia, não tem como deixar uma criança brincando na rua. Não tem como. Então, nós precisamos dar condição de que o pai trabalhe, até porque, hoje em dia, a mãe e o pai trabalham. Então, o que o pai e a mãe faz? Coloca a criança dentro de casa, sai rezando para que nada de mal aconteça. Então, o poder público tem essa obrigação. E esta obsessão que eu falo para o prefeito Rogério, que é uma obsessão dele, os 75%, e ele vai cumprir isso, por conta de tudo isso que a gente já adquiriu esses imóveis. Isso vai fazer a diferença na educação de Santos. E é uma coisa, e educação é um investimento caro. Por que ele é caro? Porque você não vê a resposta. É diferente quando você reforma uma praça. Todo mundo passa, vê e bate palma. Você reforma lá um emissário. Isso é bonito, é importante. Não que isso não é válido. Mas a educação, o prefeito Rogério não vai ver a resposta desse trabalho dele. Esse investimento que ele está fazendo vai ser daqui a 10 anos. Exatamente. Esta geração, quando chegar lá na frente, nós vamos colher esses frutos. Mas é necessário que o gestor faça isso. Então, assim, por isso que eu sou um dos apaixonados desse projeto aí da educação integral na cidade de Santos. Eu tenho várias pessoas perguntando aqui, a Camila, o Pedro Ribeiro, o Carlos Eduardo, que também diz aqui que está falando por ele, Peremandelli, em relação à questão dos concursos públicos que nós tivemos na cidade. Nós vamos a um rápido intervalo, tem essa questão de concurso público para a gente perguntar. Também tem aqui a Amanda Santos, que diz o seguinte, como é que ficou a questão aí para os próximos anos, os salários dos servidores, até porque existe o limite prudencial da cidade, e o secretário já afirmou que a cidade não fará loucuras e sempre irá valorizar o trabalho do servidor dentro do possível com responsabilidade. Amanda, ele vai responder depois de intervalo. Tem também a questão em que foi perguntada pelo Antônio Filipe, né? Antônio Filipe perguntou em relação, é um dos nossos temas, viu, Antônio, em relação à nota fiscal para o MEI, né? Que passa a ser centralizada pelo sistema federal, pela Receita Federal e não mais pelo município. Virginia, vamos ao intervalo, até porque o secretário hoje tem afazeres importantes, eu sei que ele tem uma reunião importante, e nós não vamos queimar aqui os nossos horários, não. Vamos ao rápido intervalo, e às 9h24, mandando um abraço também para o Cícero e para o Wellington Moura, lá em Itajaí, viu, Maurício? Estão te mandando um abraço, dizem que estão tristes, dizem que estão pensando em vir morar em Santos, porque o Porto de Itajaí está completamente parado, as moscas. E ele quer saber o seguinte, se o governo federal sabe que o Porto de Itajaí existe. Com certeza, é um posto muito importante, né, para o país, né, para escoar aquela produção toda naquela região. Mas será bem-vindo, viu? Pode vir para Santos aqui, que tem espaço aqui suficiente aqui para acomodar todo mundo. Mas é uma pena o que está acontecendo com o Porto de Itajaí nesse momento. O time do governo não é o mesmo da demanda, né? Então você tem um porto, por exemplo, Porto Santos, tem o STS-10 aí da licitação, que já tinham feito vários editais, que é extremamente importante para o Porto Santos, porque nós... primeira demanda que tem de contêiner, já estamos colapsando já os portos, os terminais de água, Eduardo. Se não se resolver agora, nós não temos aí espaço físico para armazenar o quantitativo de contêiner que chegará ao Porto Santos. Sim. Isso a todo momento, os terminais de água, que nós chamamos, eles ficam no colapso. Sem contar esse represamento de embarcações na entrada do porto, né? Isso aí assim, foi criado 2 funil, um na entrada da cidade, uma entrada no canal do Porto Santos. Né? Eu acho que um é mais fácil resolver, que é da entrada da cidade. Agora, do canal do porto, acho meio complicado. A terceira pista da Imigrantes, né, que se fala aí que ainda estão pensando... Vamos falar nisso, não é tema para hoje, mas nós tivemos aí 2 liminares, principalmente a de Mogi, que vai atravancar essa questão dessa descida para a Baixada Santista. Mogi não vê com bons olhos, inclusive quer explicações do governo do Estado. O governador Tarcísio de Freitas disse que talvez Mogi não tenha entendido, mas eu entendi, eu li tudo lá o que diz o prefeito e que dizem lá os advogados do município. Em relação à licitação, nós tivemos aqui o contato com o deputado Alberto Mourão, e outra, não dá para pensar, o Marcos, secretário do Leocádio, criar 9 pedágios de Praia Grande até Itaém e Peruíbe, né? Aí o governo do estado tem que raciocinar. Que é isso tudo mesmo? Então, aí Jesus não dá. Cristo. Aí a prefeita Raquel Kine também falou assim, melhor parar e pensar de novo, né? E aí você tem literalmente uma trava, né, para o desenvolvimento. Em relação a essa terceira pista, inclusive na semana passada, nós fomos para São Paulo,
Que bagunça, eu vou usar uma palavra aqui, que zona, né, que se promoveu ali na Alemoa, em quem volta de São Paulo, porque tem gente que eu vi que... Tendo uma obra ali. Que é o retão da Alemoa, mas melhor sinalizado. Ontem o Martinho Polilo, superintendente do Hidropalácio, esteve conosco, falou, eu também me perdi, voltava à noite ali, chovia, então muito cuidado. Eu vou até dar uma dica, quando você chegar ali, entra para a direita, entra no casqueiro, dá a volta ali, você sai mais tranquilo, com segurança e volta para a pista. Não tente entrar naquele atalho, senão você pega o viaduto ali, ô Marco, você vai parar dentro do porto. E aí lá vão mandar você voltar, né? Então, entra ali por Cubatão, volta de novo para Alemoa, e Santos está bem sinalizado. Obra extremamente importante, só que tardia. Quando se concluir essa obra, já vai ser necessário fazer uma outra. Então a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? Exatamente. Bom, uma informação antes do nosso intervalo, o governo de São Paulo anunciou ontem, né, o governador Tarcísio de Freitas, que irá aumentar em até 400% o valor pago às santas casas, né, em relação ao valor do SUS. O secretário estadual Elísios Paiva garante que o Estado irá complementar o montante pago pelo governo federal. Secretário, isso é uma boa informação para as santas casas, até porque dinheiro nunca é demais, né? Então, todas as santas casas do Estado de São Paulo, todas elas em calamidade financeira. Todas, sem exceção de nenhuma. Todas estão em situação de calamidade financeira. Então, isso não é só necessário. É questão, o governo do Estado, o governador Tarcísio, de forma muito acertada, tomou essa decisão, porque senão a gente ia ter fechamento de leito SUS no Estado. E a gente não tem sobra de leito SUS, né? Nós já passamos da pandemia, mas continuamos tendo déficit de leito SUS, aqui na Baixada Santista, inclusive. Exato. E em relação a isso, né? Vamos ao intervalo e na volta... Diga lá, Virgínia. Alcides Catarino, bom dia a todos, bom programa, parabéns pelos convidados, M. Muniz Logística, bom dia a todos. Ailton Cláudio Ribeiro, parabéns, secretário Leocádio. Simplificar primeiro, reter e cruzar as informações essenciais e, por fim, digitalizar o que deve ser preservado. De Peter Drucker, Harvard, não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Administração é fazer as coisas direito, liderança é fazer as coisas certas. Quando você vê um negócio bem-sucedido, é porque alguém algum dia tomou uma decisão corajosa. É isso aí, o nosso ouvinte de sempre também aqui, doutor Roberto Monteiro, desembargador, aposentado, que veio do interior para cá, ele disse parabéns aí aos dois convidados pela clareza e por discussão, né? Quando nós falamos aqui que a cidade de Santos precisa de desenvolvimento em todas as áreas, acrescente-se o seguinte, tirar um pouco, né? Aí ele cita aqui os assentos flácidos de cadeiras, não é o caso dos dois convidados, para mobilizar, né? Não podemos parar um ao porto da América Latina, não podemos não ter uma rodovia que liga a nossa Baixada Santista ao Planalto com eficácia, com rapidez e com segurança, e muito menos parar a nossa educação. Parabéns ao secretário. Educação é tudo. Quem não investe em educação não tem futuro, não pode nem pensar no seu passado, pois esqueceu que o seu presente foi sem nenhum tipo de investimento. Parabéns aí a Santos, principalmente pelo fato de ter coragem. Vejo muitos administradores aí reclamando, mas pouco tem produzido. Apenas esperam conchavos políticos e determinações dos seus partidos para receber as famosas emendas parlamentares, ou estaduais, ou principalmente as federais. Vamos ao intervalo, voltamos já e obrigado pelo carinho da audiência. O senhor Roberto Monteiro sempre conosco aqui. Voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou?
Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Essa turma tem um... Já estamos de volta às 9h34, correndo o tempo aqui. A Camininha do Morro do São Bento dá bom dia, que fala assim: senhor Eduardo, obrigado, eu atendo por você. Fala assim: não esqueça a minha pergunta e de mais 300 pessoas que eu conheço aqui. Bom, a tua pergunta, Camininha do Morro do São Bento, primeiro, bom dia e obrigado pelo carinho do pessoal do Morro do São Bento. Ela pergunta se a questão do concurso público de Santos, que a gente já comentou aqui da redação, que foi, acho que muito bem, a medida foi a mais inteligente possível e honesta, né, em relação à redação, mas ela está preocupada aqui com a nomeação, se teremos a nomeação dos aprovados. Vai ter. Que ela está preocupada. Certeza absoluta. Ela diz que vem em boa hora o concurso, porque muita gente está precisando de um trabalho e dá para se pensar em futuro. Como é que é o nome dela? É Camila do Morro do São Bento. Ela fez, então, ela deve ter feito concurso para oficial de administração, né, que foi a prova que a gente teve um problema lá da redação, a gente tomou uma... Na segunda-feira de manhã eu já tomei a providência cabível, legal, né? A gente entende que foi sanado o problema. Nós estamos na fase final, a gente nos próximos dias deve publicar a lista dos aprovados, estou cobrando lá, como a gente teve 18 mil inscritos, viu, Marcos? 18 mil pessoas fizeram a prova só, né, para esse cargo. Então, assim, nós vamos chamar, sim, os habilitados, a gente anunciou um número de vaga X, e eu posso falar para você, viu, querida, que, assim, que nós vamos chamar bem mais pessoas do que nós anunciamos, porque a administração pública, ela anuncia o menor número possível de vaga, porque você cria uma obrigação de chamar todos. Então, se você tem algum problema, então, qual é a estratégia que se utiliza? Você anuncia lá poucas vagas, mas chama muito mais. Esse cargo de oficial de administração, a gente vai chamar 2 ou 3 vezes mais do que o número de pessoas que foram... 2 ou 3 vezes mais do número de pessoas que foram anunciadas inicialmente. Então, assim, para ela ficar
Se ela foi bem na prova, ela foi classificada, foi habilitada, teve a sua nota habilitada, ela, assim, os que foram dentro daquelas vagas que a gente anunciou, e pelo menos 2 ou 3 vezes mais serão chamados pela prefeitura, com toda certeza. Pode esfregar as mãos e esperar. Esse ano ainda, a gente já começa a chamar agora. Eu homologando o concurso, imediatamente eu começo a chamar. Imediatamente. O secretário deu um acalanto aí na ansiedade. Camila, acredite que vai acontecer. Dias melhores virão. O pessoal do Morro do Um São Bento abraço aí para todo mundo do Morro do São Bento. Tenho um grande carinho, né? Criado no Morro do São Bento, especial aquela população lá que mora, desafiadora, foi muita ladeira, né? Subida e descida de ladeira. Descer até é fácil, subir que é o problema. Não sei né? se. E quando eu comecei a morar no Morro do São Bento, a gente ainda pegava água na bica, né? Que a água não subia. Então a gente tem um carinho gigantesco pela população toda aqui do Morro do São Bento. O Astro Luiz de Matos, o Astro Luiz de Matos, da Aparecida, ele pergunta em relação à dispensa, né, de alvará de licença para atividades de baixo risco, se já está valendo e como deve ser o procedimento para adquirir isso. A dispensa para alvará, a dispensa de alvará para baixo risco não são para todas as atividades. São algumas atividades que estão relacionadas no decreto, está lá na página da Secretaria de Finanças. É só entrar lá e procurar. Entrar lá, tem as relações. Mas, mesmo assim, aquelas que são de baixo risco e não são dispensados de alvará, a concessão do alvará está sendo muito rápida. Então, a gente concede e renova o alvará de forma muito rápida, até porque não necessita tramitar em uma série de outros locais. Então, é tudo muito, que é o que eu gosto, é autodeclaratório, né? Eu gosto muito dessa prática administrativa que o direito administrativo trouxe nos últimos anos. Então, assim, o senhor precisa me garantir que o senhor tem um banheiro tal. O senhor autodeclara, nós vamos fiscalizar ele depois. Sim. Se chegar uma denúncia que ele não tem, ele vai ser multado e vai ser penalizado da forma da lei. Então é o seguinte, a autodeclaração tem um efeito muito... Porque ninguém faz autodeclaração do que não tem. Ninguém faz. Então, assim, o cara tem que ser muito... Então, é muito benéfico esse procedimento, que a gente estendeu muito o número de atividades que a gente fez. Só para você ter uma ideia, por exemplo, que a gente não conseguia conceder licença municipal para o pessoal que trabalha no iFood dentro de casa. Dentro de casa. Muito comum. Hoje, 30% a 40% do iFood que você consome, fala iFood, esses aplicativos de comida, é de pessoas que trabalham dentro da sua residência. Só que nós não conseguíamos dar alvará porque não era permitido ponto de referência. Fizemos um trabalho técnico junto com a vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária não pode ir em residência. Ela não pode fiscalizar a residência. Então, por questão da legislação federal. Então, a gente fez o quê? Então, a gente permitiu com que essas pessoas, marmiteiros, salgadeiros e afins, que eles vão ter alvará de funcionamento com ponto de referência, ou seja, dando como local de trabalho a sua própria casa. Perfeito. A gente aumentou muito o número, inclusive, de empresas regularizadas de emissão de nota fiscal e de recolhimento de imposto. Nós temos aumentado a nossa arrecadação tributária sem aumentar o imposto na cidade. Já aproveite a sua fala, secretário, em relação à emissão da nota fiscal do MEI, né, que agora é centralizada ao sistema federal e não mais podendo utilizar a nota fiscal eletrônica do município, que muita gente fazia. Exatamente. A associação que eu presido, a CEFIM São Paulo, a gente colaborou nesse processo, foi um processo importante da criação da nota fiscal de serviços eletrônicos, foi feito durante o governo anterior. Né? Essa nota fiscal de serviço eletrônico, a nossa pretensão é de que todas as empresas tenham uma única nota fiscal. Então, se o Muniz ele vai trabalhar a empresa dele em Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, São Paulo, Itajaí, é sempre a mesma nota. Hoje em dia, a empresa precisa ter em cada município uma nota diferente. Santos é uma, Guarujá é outra, Itajaí é outra. Então, a nossa ideia... E qual é o primeiro grupo de empresas que vai utilizar dessa nota fiscal? São os MEIs. Então, a partir de agora, todos os MEIs são obrigados a emitir nota fiscal de serviço eletrônico pelo site da Receita Federal, é o nfse.gov.br. Então, entra lá ou entra no site da Prefeitura, tem todo o passo a passo, é simples, faz um cadastrozinho e depois faz a emissão da nota. Não tem choro nem vela, não vai ter adiamento disso, então quem não consegue... Já está valendo. Já está valendo. Quem não conseguir tirar, não consegue tirar no site da Prefeitura. As pessoas às vezes me ligam, Adriano, tem como esse mês tu me... Não tem quebra-galho.
Não consigo, porque não é uma determinação nossa. Né? Quebra galho é macaco gordo, viu, gente? Exatamente. Não dá para resolver. Muita gente está ali, pelo amor de Deus, precisa emitir minha nota. Ô, Marcos, essa aqui é para você ver lá de São Bernardo do Campo. É o Amarildo dos Santos Mota. Ele diz o seguinte, trabalho com essa área também. Diz, conhece o Rogério Perim, que está lá em São Bernardo, um abraço para ele. Ele diz o seguinte, para vocês aí da Baixada Santista, qual seria o melhor traçado de uma nova pista, né? Aqui nós estamos vendo muitas informações em relação a um traçado que poderia vir pelo Rodoanel Norte, justamente no município de Mogi, que entrou com essa liminar, mas tem a possibilidade também de uma nova pista vindo margeando o sistema Anchieta Imigrantes. Tanto uma como outra, Marcos, é necessário, né? Não, saindo, mas assim, eu particularmente, o trajeto que seria mais sensato seria esse trajeto de Mogi, né? Rodoanel Norte. Ali, né? Rodoanel Norte, que você cairia exatamente na margem esquerda do porto. Pelo um simples detalhe. Pela Dom Domênico Rangoni, naquela região, não é isso? Exatamente. Se você, a margem esquerda do Porto Santos, você tem dois terminais, né, que são dedicados para carga full container. Então, você iria desafogar todo o trânsito que seguiria aqui na Anchieta, né? Hoje já tem um congestionamento gigante, então você tiraria esse trânsito da entrada da cidade. Então você cairia com esses caminhões exatamente próximo aos terminais de descarga deles. Então, o mais sensato seria realmente essa opção aí. Mas assim, para nós, a opção que for mais rápida vai nos atender, né? Então, acho que é importante assim, a celeridade do Estado e o Estado ele ser um facilitador, como a Secretaria do Adriano está realmente entendendo cada negócio e criando soluções para trazer essa população que quer realmente ser reconhecido como empresário. Sim. E que as dificuldades da lei, às vezes, não colocavam ele. Exato. Né? E para o Estado é importante que você tenha uma empresa regulamentada, ao invés de você ter uma empresa que realmente não vai trazer absolutamente nada. Né? Você tem que oficializar as empresas que existem, são diversas empresas, né? Com base nisso, Eduardo, eu vou presentear aqui o Adriano. E eu vou para as duas notícias finais. São dois livros aqui, Adriano, Cidades Startup, né? Uma nova era de cidades mais inteligentes, do meu amigo Renato de Castro. Esse é o primeiro livro que ele publicou. E aí nós temos o segundo livro dele, que é Redes Neurais Urbanas, do caos à pandemia, às cidades metaverso. Então, traz aí muias informações do mundo. Em Dubai, não é isso? Renato está em Dubai, está com o Emir lá contratado, né, para fazer. É o dealer das feiras de Dubai, atraindo empresários. Para Dubai, ele é um dos responsáveis, né? Também, ele faz a parte da atração, né, de empresários para aquela região. A área da Expo Dubai, a última realizada, o setor Brasil foi totalmente responsabilidade dele, né? Ele focou, o último da construção civil, nós fizemos, através de você, aquela live de Dubai, 1h10 de Dubai, negócio que nos trouxe um reconhecimento até internacional, muito obrigado. E só como duas notícias finais, né, para encerrar o programa de hoje, lembra que obras do Parque Valongo devem ser iniciadas agora em setembro, né, secretário? Que é importante, aquela área de demolição, depois todos os alvarás, e vai lembrar, o município não está fazendo nenhum aporte financeiro, tem ali uma parceria para isso, não é isso? Na verdade, assim, é recurso da cidade, sim, né? Sim. Tem uma parte de recurso do Estado, mas são recursos oriundos de EIVE, né? De medidas mitigatórias, né, das empresas que atuam no porto e que são obrigadas por lei a investir em obras na cidade, né, obras de investimento que vão melhorar o impacto na vizinhança. E eu acho que a obra do Porto Valongo ela tem uma singularidade muito especial, porque além dela revitalizar do ponto de vista arquitetônico aquela região, ela vai levar, e a consequência disso é levar o cidadão para conhecer o porto. Eu sou filho de estivador, então, eu vivi a minha vida inteira falando de porto, vivendo do porto, né? Tudo que eu consegui na minha vida foi fruto do trabalho do meu pai no Porto de Santos. Então, não entender o valor do porto para a cidade de Santos é desconhecer a história da própria cidade. Então, o prefeito Rogério está de parabéns, onde ele investe recurso da cidade, evidentemente em parceria com empresas que entenderam a relevância desse projeto, não só para o centro histórico, mas para toda a cidade de Santos. É importante demais, né? E já que o secretário falou de concurso em Santos, tem uma nova notícia aqui na cidade também, né? Mas no caso aqui é da Autoridade Portuária. A direção da Autoridade Portuária de Santos prepara concurso público com 260 vagas para o Porto, Marcos. É importante habilitar novos
trabalhadores e formar essas pessoas também, né? Muito bom oxigenar, né, o Porto de Santos com novas cabeças aí, principalmente com as universidades que nós temos aqui, que preparam os jovens, né, para exercer as suas atividades aí com plenitude, né? Essas contrapartidas de EIVE eu acho muito importante, né, para o desenvolvimento da cidade. Mas eu sou assim um pouco crítico porque ela poderia desenvolver um pouco mais na questão da mobilidade dos caminhões que circulam, no cuidado com o trabalhador, porque eu já falei num outro programa que não existe absolutamente nenhum local hoje para o trabalhador no porto, dentro do porto, fazer uma refeição, por exemplo. Há tempos existia, né, as cantinas no porto. Né? Então, hoje, o motorista, ou o estivador, ou qualquer outro trabalhador, ele precisa recorrer à cidade, porque não existe nada dentro do porto. Então, assim, essas medidas elas são importantes, mas precisamos também reconhecer que as medidas elas são para mitigar os impactos causados pela atividade, né? Então, a atividade ela precisa também ter um pouco de prioridade, né? Então, assim, nos acessos, essa perimetral está horrível andar de tudo, de caminhão, e hoje ela se tornou uma rota de fuga para todos. Então, todo mundo que quer chegar rápido na ponta da praia, pega a perimetral. A gente vai realizar aqui um contato com o secretário nacional de Portos, Fabrício Perdomenico, encontramos ele recentemente, vamos fazer esse programa com ele para falar desses temas. Não, excelente trabalho. Ele conhece dessa área e ele está na pasta dele isso também. Eu tentei acabar aqui, vou acabar agora aqui, mas tem muita gente perguntando aqui, eu vou pegar a parida da Marilda aqui, a Marilda Canelas, é do seguinte: como ficará a questão da valorização dos servidores do município na relação do aumento salarial, já pensando no próximo ano? Sim, é um compromisso do prefeito Rogério. Então, assim, todo o processo de valorização do funcionalismo público ele é extremamente relevante para a administração, mas ele tem que levar em consideração... Ela cita que tem ano eleitoral... Exatamente. Não, mas isso tudo está calculado, né? Ano passado, fui contra... Várias pessoas foram contra a minha ação, mas eu apresentei o projeto de lei... a data base é fevereiro, em fevereiro mesmo apresentei o projeto de lei, em fevereiro mesmo já estava aprovado na Câmara, o pessoal queria desgastar o prefeito ou quem quer que seja com uma discussão de 6 meses. Eu não vai discutir 6 meses. Não vai. Nós vamos apresentar um projeto de lei, porque se a gente demorar muito por conta da lei eleitoral, a gente não consegue aprovar. Então, há um compromisso do prefeito de que a gente conceda no ano que vem um aumento real ao servidor. O que significa isso? Significa um reajuste acima da inflação. E isso só é possível, evidentemente, porque nós temos um equilíbrio fiscal sustentável durante os últimos anos. Então, isso permite com que o governo conceda um reajuste para o servidor, né, um aumento real, como é o compromisso do prefeito, porque, lembrando que a gente ficou 2 anos sem reajuste nenhum, funcionalismo público, então a gente, na verdade, está repondo aquele período que a gente não deu reajuste. Então, dar um aumento real esse ano é importante e, mesmo assim, preservando o equilíbrio fiscal para que a gente continue pagando as nossas contas em dias. Não temos ainda um índice fechado, evidentemente que a gente vai esperar o ano acabar para a gente ver qual é o resultado que a gente vai terminar o ano, mas a gente está caminhando e trabalhando para que isso aconteça. Como notícia final, Virgínia, essa notícia que deixa muita gente triste por conta dela, né? Dinheiro esquecido. Uma só pessoa retirou ontem 2,8 milhões no maior saque do sistema do Banco Central. O maior valor resgatado por pessoa jurídica foi de 3,3 milhões. Segundo a instituição, a maior parte dos beneficiários deverá receber R$10. A consulta está disponível desde março no site aí do Banco Central. Bem que eu gostaria de ser essa pessoa que sacou 2,8 milhões, mas não sou, devo ter esses R$10 aí, Simões. Secretário Adriano Leocádio, bom dia, obrigado pela presença, obrigado por responder tantas questões, né, Marcos? É sempre importante contar com a presença do secretário, sempre transparente e sempre não fugindo dos temas para responder para o nosso público-alvo aqui da Baixada Santista, mas falar para todo o Brasil, como a gente falou, para Milão, na Itália, hein? Nosso querido Ailton está em Milão, na Itália, acompanhando o programa. Eu agradeço, Eduardo, Virgínia, agradeço ao Marcos aqui pela companhia, sempre muito prazerosa, discussões bastante elementares e necessárias para a nossa cidade. Agradeço o Ponto a Ponto pela oportunidade e espero voltar outras vezes. Eu espero que não use o guarda-chuva presenteado hoje, que o sol permaneça, viu, secretário? Marcos, obrigado pela presença também, sempre engrandecendo aqui. Obrigado pelo presente. Vamos fazer chegar também, né? Esses livros são muito bons aqui. Eu já li ambos, né? São maravilhosos. O Renato realmente é algo diferenciado. Não é à toa que... Eu, quando recebi esse livro aqui, para não criar polêmica, lembra, Marcos? Eu recebi na terça, na quarta ele presenteou
homenageou o governador meu Zema, lá de Minas Gerais, então eu recebi primeiro. Verdade. Zema ficou em segundo. É verdade. Eu que agradeço aí o convite, Virgínia. Adriana aí com um desafio muito grande aí para o cobertor é sempre pequeno, né, Adriano? Então você tem que ser um malabarismo aí com as finanças do município, né? E espero aí que a secretaria consiga reverter esses alvarás aí como definitivo para dar mais segurança para quem quer empreender na cidade. Forte abraço a todos. Para todos, ótima. José Leonardo Alvarez, bom dia, amigo Eduardo, bom dia aos convidados e à técnica. Parabéns, sempre um excelente debate. Obrigado, Ana. Obrigado pelas palavras. Não há tempo para mais nada, até amanhã, quarta-feira, sol bonito brilhando em toda a Baixada. Tchau, saúde, juízo e continue com a Rádio Star News. Tchau. Muito bom. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.